Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Já vou começar o vídeo de hoje aí comentando sobre a operação aí que foi deflagrada aí por meio de um mandado judicial, né? O juiz foi lá e concedeu aí meio que um tipo de decisão favorável aí a uma pessoa que estava impetrando um tipo de ação contra o Bitcoin Banco e esse tipo de operação contou até com o apoio da Polícia Militar do Estado do Paraná e segundo a matéria, segundo a reportagem aqui, os homens chegaram aí até na casa do Cláudio Oliveira, tá? E assim, para fazer ali o arresto de 20 a 25 bitcoins. Claro que não é bitcoin em si, foi ali o acesso às chaves privadas que dá o acesso aí a esses bitcoins, foram na porta da empresa, inclusive até a própria Globo fez a reportagem ali, né? A RPC lá do Paraná, que é afiliada à Globo, fez a reportagem ali. E olha, eu tenho muito medo do que esse tipo de atitude aí, né? Esse tipo de reportagem televisiva pode aí provocar aqui no Bitcoin no Brasil, tá? Vou falar aqui em relação a esse caso, vou dar mais detalhes em relação a esse caso aqui durante esse vídeo, tá? Vou falar também sobre o aparecimento aí do suposto Satoshi Nakamoto, tá? Eu sei que a rapaziada já tá cansado aí de ouvir que tem... Cada dia tem aí um cara que se declara o Satoshi Nakamoto, mas esse aqui foi diferente, o cara aí meio que deu aí alguns tipos de motivos que o transformaria aí no Satoshi Nakamoto, mas será mesmo que é o Satoshi Nakamoto? Qual seria aí a intenção de por trás de um cara aí, se de fato ele for o suposto Satoshi Nakamoto, de reaparecer anos, passar aí anos sumido e reaparecer depois? Olha, isso tá muito estranho, tá? E falar também sobre casos aí de pessoas famosas que estão se envolvendo aí com supostas pirâmides. Será que essas pessoas sabem onde estão se envolvendo? Será que essas pessoas aí são inocentes e não sabem ali com quem eles estão se metendo, com quem eles estão fazendo publicidade? Eu vou aqui dar inclusive nomes dessas pessoas, tá? Então já viu que esse vídeo aqui tá imperdível. Se eu fosse você, não sairia nem para tomar água, beleza? Fica comigo até o final que eu garanto que você não vai se arrepender. Agora, para você que é novo aqui no meu canal, ou ainda não é inscrito, eu peço para você que se inscreva, tá? Que todo dia tem vídeo novo, já vai curtindo também e compartilhando com a galera, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, o link lá pro Instagram, o link para um grupo de discussão lá no Telegram, e também o número do WhatsApp do canal vão estar aqui embaixo na descrição. Tá? Agora vamos aqui comentar primeiramente sobre o caso do Bitcoin Banco, que eu não sei mais para onde esse caso pode ir. Tá? Eu sei que a Negocicoin foi até inclusive chamada aí de uma possível fraude no processo, a coisa já está ficando cada vez mais escancarada. O Cláudio ali tenta pedir novos prazos aí para tentar se explicar, até agora nada. Veio com aquela conversa de que sofremos um golpe de 50 bilhões, porque tiveram algumas pessoas que fizeram aí saques duplicados. Sim, amigo, tudo bem, tá? Mas, olha, eu acho que já passou tempo demais para ficar somente nessa conversa aí de sofremos golpes. E cadê? Qual foi o tipo de atitude tomada por vocês? Porque tudo bem que vocês procuraram a polícia, conseguiram até inclusive rastrear algumas pessoas que tenham feito ali meio que operações fraudulentas. E aí? Eu não estou vendo ninguém preso, tá? De fato aí, eu não estou me referindo aqui ao caso das pessoas lá referentes ao Bitcoin Banco. Eu falo quem teria promovido esse golpe, não estou vendo ninguém preso. Se já conseguiram identificar os caras, já conseguiram entrar em contato com a polícia, por que não prende os caras? Tá? Então fica aí um tipo de dúvida, fica um tipo de, digamos assim, um tipo de mistério, de suspense aí rolando no ar, tá? Mas não é somente isso, tá? A coisa de fato aí tá ficando cada vez mais grave, tá, rapaziada? Isso é uma correção aqui, tá, galera? Porque eu tô gravando aqui meio que do celular mesmo, sem nenhuma edição, tá? Peço até perdão por isso, porque a notícia aqui, a urgência da notícia pede que eu não faça nenhum tipo de edição. Não foram 50 bilhões, foram 50 milhões, tá? Só corrigindo, que segundo o próprio Cláudio, o banco teria sofrido, tá? Mas tem muitos casos aí de gente que colocou muita grana lá, como nesse caso desse cara aqui que está dizendo que o Bitcoin Banco, né, Negocicoin, é uma possível fraude. O cara fazia ali arbitragem entre as corretoras ali do grupo e ele investiu cerca de 700 mil reais. E esse valor, um valor, digamos assim, estratosférico comparado aí à realidade brasileira, não foi apenas esse cara que colocou. Outras pessoas aí colocaram esse ou valores ainda maiores, tá? Então, de fato, aí a coisa é bem maior do que a pessoa imagina. Enfim, o meu medo com isso tudo é que o Bitcoin seja manchado aqui no Brasil e que isso dê até um tipo de ensejo, né? E algumas pessoas falam, não, Rodrigo, que é isso? Isso é exagero. Não é. É um todo de brincadeira. Isso aí vai sair na Globo, vai sair em outras televisões, porque se sai na Globo, tende a sair em outras TVs. E isso tende a chamar a atenção aí dos caras, né? Dos caras lá de Brasília que já não estão de bobeira, já não estão de vacilação com isso. Tá? Então, assim, se de fato isso aí estourar, se essa bomba estourar, que já está quase estourando, né? Sejamos sinceros, tá? Eu não estou querendo afirmar nada aqui, mas eu não estou vendo um cenário muito positivo em relação a isso.
tá? Se de fato essa bomba estourar, e, assim, não foi também confirmado aqui se a PF, né, ou melhor dizendo, se a PM, né, o oficial de justiça conseguiu ali fazer o arresto dos 20 ou 25 bitcoins, tá? Claro que eles foram para lá com a intenção, com o intuito de fazer esse arresto, mas não foi aqui informado se eles conseguiram fazer. E claro que o oficial de justiça em si, ele não vai lá atuar nessa parte, ele chamou ali um especialista de tecnologia da informação para fazer aí meio que o acesso às chaves privadas que garante aí o acesso a esses 20 ou 25 BTCs. Mas voltando ao caso aqui em relação ao Bitcoin Banco, em relação aos Bitcoins aqui no Brasil, isso pode manchar sim, tá? Eu já estou vendo isso aí já. Esse tipo de possibilidade que foi aventada já há um certo tempo por algumas pessoas já se concretizando a partir de agora, e o cerco só tende a fechar. É isso que eu tenho a dizer. Eu não queria estar nem um pouco na pele dos caras ali que são responsáveis pelo Bitcoin Banco, porque não é somente a fama deles que estão indo por água abaixo, é questão da justiça mesmo que estão caindo para cima dos caras. Pois bem, agora vamos falar aqui sobre a questão do Satoshi Nakamoto ter aí uma possível pessoa aí que teve aí a identidade revelada. Na verdade, o cara teria se auto-revelado, né? Ele teria aí se auto-intitulado o próprio Satoshi Nakamoto, mas tudo bem que essa já não é a primeira vez que vem uma pessoa dizer que é o Satoshi Nakamoto. Isso já ocorreu aí em outras ocasiões e assim, todas as ocasiões aí provaram ter algum tipo de falha, algum tipo de brecha, e ninguém de fato conseguiu comprovar que era o cara. Afinal, até não faz muito sentido, tá? A pessoa que cria um sistema aí fabuloso como o do Bitcoin, tá? Teve a intenção aí de sumir, isso aí foi intencional, não foi algo por acidente, e foi uma intenção muito boa, tá? Inclusive, isso demonstra aí que não tem ninguém ali com poder de influência sobre a moeda, sobre o sistema, então isso é muito benéfico. Inclusive, o preço do Bitcoin tá nesse patamar, e o Bitcoin ainda ser a moeda aí preferida, não é somente pelo fato de ter sido a primeira e ali ser a mais conhecida, ser a moeda que tem mais conhecimento ali diante da população e da mídia, mas tudo bem que isso também ajuda, mas o fato de o criador dele ter sumido, ter desaparecido e não dar nenhum pitaco, não ter nenhum tipo de interferência, como por exemplo tem no moeda Ethereum, né, o Vitalik Buterin, ele tem ali um tipo de interferência sobre a moeda Ethereum, né, e outras moedas aí em que seus criadores aparecem, são famosinhos, isso acaba meio que prejudicando o próprio sistema que é descentralizado, quase que não acontece com o Bitcoin. Então, esse tipo de aparecimento aí do suposto Satoshi Nakamoto já começa a ficar meio duvidoso por causa disso. Como é que uma pessoa que tem a intenção de sair justamente para não ficar exposto, inclusive o Satoshi Nakamoto tinha muito medo que ele fosse procurado aí pelas autoridades, né? Porque, para quem não sabe, o Satoshi Nakamoto se inspirou aí num projeto de um advogado que ficou muito famoso, isso no final dos anos 90, tá? Uma curiosidade aí para quem não sabe, que tentou criar aí um tipo de moeda paralela ao dólar, só que o cara aí foi julgado, a prisão inclusive, tá? Ele foi condenado de ter ali, tá agindo ali de forma fraudulenta, contra a economia dos Estados Unidos. Enfim, de fato, deu muito BO pro cara, o cara foi libertado recentemente e mesmo assim está cumprindo prisão domiciliar. Então, pro Satoshi Nakamoto ter se escondido, isso também influenciou. E por que ele viria agora? Então ficaria muito estranho. E o tipo de bizarrice não para somente por aí. Continua, tá? Por quê? Porque, segundo esse cara aqui, ele falou que detinha uma quantia ali de cerca de 980 mil bitcoins, que isso daria ali mais ou menos alguns bilhões de dólares. E claro que, assim, se de fato ele fosse o Satoshi Nakamoto, tá? Não estou aqui afirmando nada, mas teria a possibilidade dele ter essa quantia toda? Eu diria que sim. Por quê? Porque, de fato, o criador ali, um dos primeiros mineradores foi o criador, e ele deve ter ali minerado altas quantias. Em relação à quantia de Bitcoin que ele disse, né, que supostamente detém ou detinha, né, eu já vou explicar isso, mas pela quantia que ele diz supostamente ter, não é nenhum problema, tá? Visto que o próprio criador ali foi um dos primeiros mineradores. Agora, a questão é o seguinte, agora que vem aí o grande ponto-chave aí que leva as pessoas a não acreditarem novamente que mais uma pessoa aí não seria o Satoshi Nakamoto, né? E já não é novidade para ninguém em relação a esse tipo de suspeita, tá? Por quê? Porque o cara falou que perdeu misteriosamente lá no manhã de 2010, né? O cara colocou essas quantias num computador, né, num laptop, e o laptop usado deu problema. Na
É para dar risada com uma declaração dessa, né? Claro que ninguém aqui que tem um nível de instrução razoavelmente aí, mediano, a gente sabe que não vai colocar ou não vai armazenar aí as chaves privadas do Bitcoin em qualquer tipo de meio, principalmente um laptop usado. Ainda mais quem criou esse sistema aqui, o gênio, porque o Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é uma pessoa ou um grupo, o gênio que fez a criação desse sistema, porque até hoje é a prova de hackers, tem um tipo de criptografia muito forte, ele não cometeria um erro tão banal, tão besta quanto esse, tá? E o cara, chegaram assim segundo, né, o tipo de investigação que fizeram, chegaram na conclusão de que o cara era um paquistanês que morava lá no Reino Unido, tá? E, enfim, o cara até quer que chame ele de senhor, Sir fulano de tal. Eu acho que é mais um fanfarrão aí, sendo bem sincero com vocês, um fanfarrão aí que quer a atenção da mídia, quer se aparecer, se promover e ganhar alguns trocados com isso. Mas olha só, se ele é de fato Satoshi Nakamoto, duvido muito, tá? Eu diria que se você for uma pessoa aí razoavelmente racional, também duvidaria bastante. Inclusive, grandes especialistas aí estão muito céticos em relação assim, de fato, ele é o tal Satoshi Nakamoto, tá? E assim, se fosse para apostar, eu apostaria que ele não é. Tá? Eu apostaria minhas fichas que ele não é do que se ele fosse o Satoshi Nakamoto, porque de fato aqui, essa história aqui que ele está contando não está colando, tem muitos furos, muitos erros, tá? Isso aqui mostra que, mais uma vez, um charlatão aí está querendo se passar pelo Satoshi Nakamoto, utilizando aí a fama do Satoshi Nakamoto, ou então do grupo, que foi intitulado aí de Satoshi Nakamoto, né? E, enfim, e tá lançando aí meio que um livro dele, né? Para variar, né? O cara que fala que é o Satoshi Nakamoto, que quer ganhar mídia, ele pode estar querendo ali, como eu já falei, ganhar algum trocado por trás. Ele tá falando ali que as pessoas leiam ali a parte 1, parte 2 e parte 3 ali do livro que ele está lançando, tá? Mas olha só, se fosse você, eu não perderia meu tempo, tá? Enfim, vamos falar agora também sobre algumas celebridades, algumas pessoas conhecidas, né, que estão aí promovendo supostas pirâmides financeiras. E olha só, sendo bem sincero com vocês, eu, como uma pessoa que não sou famoso, sou uma pessoa anônima, eu jamais faria nenhum tipo de divulgação de empresa sem ver o que de fato estaria divulgando, tá? Tudo bem que algumas pessoas podem falar, não, mas os caras são muito ocupados, os caras e as minas também, porque tem mulher que está fazendo divulgação desse tipo de empresa. E aí algumas pessoas podem falar, não, mas eles são muito ocupados, eles não têm tempo de parar para ver o que eles estão anunciando. Mas olha só, é a imagem deles que estão ali. Tá? Se der merda, se der BO, eles vão ter que responder, não falo judicialmente, mas eles vão receber cobrança. Eu soube de caso aí de um lutador famoso, tá? Que você já deve saber quem é, que fez aí propaganda de pirâmide financeira assim e recebeu cobrança. O cara hoje é até deputado federal. Ele falou que nunca tinha recebido tanta cobrança na vida e não é para menos. Tá? O cara ele fez publicidade daquela empresa, colocou ali a credibilidade dele, a credibilidade que algumas pessoas tinham dele, a prova colocou ali em xeque. E acabou se ferrando ali. Garanto que muitas pessoas aí devem ter deixado aí de seguir ele nas redes sociais. Ele já corroeu a credibilidade que ele tinha. Não sei se de fato ele tinha ali de fato em mente que estava ali divulgando uma pirâmide financeira ou não, mas a questão é, a merda foi feita, o caso foi feito, isso não foi recentemente, tá? E assim, o cara era o boxeador que se tornou deputado, você já deve saber aí, né? Um baiano, mas enfim. Aconteceu que de lá pra cá ele nunca mais se envolveu com nenhum tipo de pirâmide. Parece que a pressão das pessoas funcionou, tá? E não tô falando aqui em questão de pressão, de tirar lá a vida do cara, ameaçar a família. Não tô falando isso não. Você fala apenas de cobrança, tá? Que é o mínimo, somente o mínimo. A gente sabe que tem casos aí bem piores de pessoas até que são assassinadas que se envolvem com pirâmides. Claro que não são famosos, tá? Ficam famosos, claro, porque acabam ficando ali à frente do projeto, né? São os líderes. Mas não são pessoas ali que se tornaram estrelas e passaram a divulgar pirâmides. Mas olha só, como você pode estar vendo aqui nessa imagem, tá? Essa mulher é uma das juradas ali do Shark Tank Brasil. Ela é um tipo de investidora anjo, uma das maiores investidoras do país. E ela está fazendo aí um tipo de divulgação de uma suposta pirâmide financeira, tá? E assim, qual é o nome dessa empresa que está aí utilizando a imagem dessa mulher? Tá? Seria aqui a empresa que é condenada ali pela CVM, a Binary Bet. Né? Não sei se vocês conhecem, tá? Sim, não estou querendo fazer juízo de valor em relação aos investimentos de quem está aqui me assistindo, que investe nessa empresa ou não, isso aí não me interessa. Tá? Agora, aqui de fato tende a ser uma pirâmide financeira, eu não vou entrar nesse mérito, não é pirâmide, não é o seguinte. Tem aqui características de possíveis de ser pirâmide, e já foi aqui meio que até notificada pela CVM.
Tá? Tudo bem que se você investe não tem nada a ver com isso, você coloca o dinheiro onde você quiser, mas de fato tem características de pirâmide. Mas não foi somente essa empresa que estava se utilizando desse tipo de promoção por meio de famosos. Tá? A Wish Money, tá? Que tem também muitos investidores, está crescendo muito aí recentemente, estava se utilizando aí da imagem do Amaury Júnior, tá? Fala assim, se utilizando como se alguns deles não soubessem. Então não estou dizendo que todo mundo ou que ninguém sabe. Então não estou aqui dando nomes aos bois. Mas uma pessoa minimamente aí, no caso dessa mulher aqui, por exemplo, que é uma investidora, ela sabe ali como é que ocorre ali os tipos de investimento, quais são os tipos de investimentos, digamos assim, sérios, dos tipos de investimentos que são fraude, que são golpe. Então, assim, pode ser que ela esteja sendo completamente inocente em relação a isso. Claro, pode ser. Mas olha, uma pessoa que já é do meio, já é do ramo de investimento, não saber onde é que está se metendo, olha, eu duvido muito, tá? Assim, é somente um tipo de ponto, um tipo de pontuação que eu deixo aqui exposto para vocês e também convido vocês a fazer esse tipo de reflexão, tá? Mas olha só, o Amaury Júnior tá divulgando aqui, olha só, perfil oficial do Amaury Júnior, tá? Lá no Instagram para dizer, é coisa falsa, é fake news. Não é, tá? O cara aqui, ele divulgou aqui o dia que ele teve ali presente naquele evento lá no Rio, tá? E ele falou sobre a presença da grande empresa multinacional que está aí em 50 países, enfim. Não foi somente ele, o Denilson Show. Pô, cara, você é um grande apresentador aí, foi um grande jogador. Em relação a isso, não tenho o que dizer. Caindo nesse tipo de coisa, cara, caindo nesse tipo de suposto esquema, que isso, tá? Assim, pode ser que o cara não saiba nem onde é que tá entrando, tá? Mas assim, ele vai ser cobrado futuramente caso dê problema, como no caso daquele Dedé Santana, tá? Também teve o caso aí da Simoni, que deram apoio à Unique Forex, que depois se chamou Unique Academy. Eles podem estar sendo cobrados agora, tá? Então, a gente, né, eu falo a gente, me acentuando dessa, eu falo as pessoas, melhor dizendo, gente que tem um tipo de conhecimento, tem fama, que tem uma certa credibilidade, tem que ter um pouco de mais responsabilidade com isso, porque tem gente ali que acaba entrando nesses tipos de esquemas duvidosos justamente pela questão da credibilidade, justamente pela questão ali da confiança na pessoa, mas a própria pessoa ali que está sendo convidada, que está sendo instigada a entrar naquele projeto nem sem saber, somente ali porque o ator, ou atriz, ou então o apresentador ou apresentadora famosa ali está indicando, essas pessoas aí que podem quebrar a cara. Então isso aí tem um pouco de responsabilidade sim, tá? Então esse tipo de alerta que eu faço, olha rapaziada, se você está assistindo esse vídeo aqui e você vê alguma propaganda de alguma pessoa que você tem algum tipo de confiança, olha só, você pode ser alguém que você nem conhece, um grande famoso aí, que você acha que tende a entrar em determinadas empresas de investimento, esses caras aqui eles estão ganhando, eles estão colocando dinheiro lá. Tá? Eles estão fazendo propaganda, tá? Quem está colocando dinheiro lá é você. Então, olha só, pensa duas vezes se de fato vale a pena colocar esse dinheiro lá, tá? E assim, não vai ali pela cabeça dos outros, não vai pela questão, mas o cara tem credibilidade. Não, não vai nessa não, tá? Se fosse você, eu pensaria 2 ou 3, 4, 5 vezes antes de fazer algum tipo de investimento, algo que está ali mexendo com o seu bolso, com o seu dinheiro, tá? Então, seriam esses aqui famosos piramideiros? Inclusive, foi essa pergunta aqui que eu coloquei no título e na thumbnail. Assim, não estou afirmando nada, é só uma pergunta, só um questionamento, porque questionar não ofende, tá? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, tá? Um vídeo um pouco mais dinâmico aqui, sem nenhum tipo de edição, mas espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.